Senhor presidente, o assunto é desagradável, mas ele precisa ser levado a conhecimento público. Na semana passada, essa Casa de Leis votou e aprovou uma moção de repúdio em função de uma desastrosa fala do jornalista, radialista Chiquinho Sannini. Uma fala onde ele ataca essa Casa de Leis, com palavras de baixo calão, e também ataca o funcionalismo público do município de Guaratinguetá. Interessante que na terça-feira, onde foi votado, na parte da manhã, esse cidadão ligou para mim e pediu para conversar comigo nessa Casa de Leis. Eu recebi aqui nessa Casa de Leis, e ele iniciou a conversa, vereador Márcio Almeida, falando para mim o seguinte: eu vim conversar com você porque você é uma grande liderança. As palavras que ele utilizou, eu tenho testemunha, porque o meu assessor estava presente na ocasião. Diz que eu era uma das pessoas mais sensatas dessa casa, porque eu perguntei por que ele não procura os demais vereadores. Por que ele não procurou o presidente da casa e procurou a mim? E essa foi a resposta dele. A conversa começou assim, e ela não terminou bem, porque ele veio pedir aqui para que nós não entrássemos com nenhuma ação contra ele. Fizesse só a moção de repúdio, porque a moção de repúdio não dá nada. Ele estava 3 dias sem dormir por causa desse assunto, só por causa de uma palavrinha que ele usou, teleboquete, diz que a Câmara fazia teleboquete para funcionário público. Diz que só essa palavrinha aí, isso daí não era tão importante, então que era para tirar o projeto. Eu não concordei com ele e ele saiu daqui bravo comigo. Eu também fiquei muito aborrecido com a situação. O problema é que, na parte da noite, quando nós votamos isso, a imprensa gravou tudo que foi dito aqui nessa casa e entrevistas foram para todos os veículos da imprensa. Quando foi ontem à tarde, o senhor Chiquinho Sannini mandou a seguinte mensagem para o meu WhatsApp. Por favor, Carlinho, mostra aqui. Ele mandou essa mensagem para cá. Vejam bem, não adianta tentar se colocar como um estadista indignado. Está no seu DNA. Você foi, é e sempre será um sargento. Pelo que vi até aqui do seu desempenho, fostes longe demais. Para qualquer pessoa que tenha o mínimo de raciocínio e inteligência, ele quis dizer aqui, nas suas palavras, que eu sou uma pessoa limitada. Ele quis levar a classe dos sargentos, que um sargento é só um sargento, jamais vai ser coisa melhor do que isso, que aonde eu cheguei demais. Ou seja, o jornalista, eu não sei se ele é formado em jornalismo, né? O radialista, também não sei se ele é formado em rádio, sei lá. Ele, além de menosprezar essa Casa de Leis, menosprezar aquilo que é aplicado nessa casa, ridicularizar o funcionário público, taxando-o de vagabundo, ele agora resolve dizer que os sargentos são pessoas limitadas. É o que dá para entender ali. Qualquer ignorante chega a essa interpretação. Que essa cidade de Guaratinguetá, que detém um dos maiores complexos de ensino técnico da América Latina, forma pessoas limitadas. Interessante isso, não, vereador Márcio Almeida? Aqui eu peço permissão para vocês, porque eu quero contar um pouquinho da minha história de vida. Cada um de nós aqui tem uma história de vida que dá para fazer um livro. A do vereador Márcio Almeida é uma história bonita. O senhor é filho de Gari. O senhor fala isso nessa tribuna aqui, seus olhos se enchem de lágrimas, não de vergonha, mas do orgulho pelo pai que tem, da força que ele teve para criar o senhor e os seus irmãos.
Hoje ele tem filho advogado, tem filho engenheiro. Isso aí é um orgulho para a gente. Nós que viemos das estratificação, do nível mais baixo da estratificação social da cidade de Guaratinguetá. Sou filho de pobre. Eu sou filho de gente muito humilde. E aí eu quero contar isso daqui para vocês. Sabe, não sou filho de comendador. Eu sou filho. Meu pai não tinha profissão. Meu pai não tinha, foi formado em lugar nenhum, coitado. O meu avô materno era um motorista da garagem, um motorista civil, que fez a mudança da escola de especialistas de Guaratinguetá para cá, aqui para Guará. Trouxe a escola aqui para Guaratinguetá, muito humilde, morava numa pequena casinha aqui na vilinha Otávio Cavalca, na rua Alberto Barbeta. E meu pai, casado com a minha mãe, comigo e com o meu irmão, mais o Alexandre do meio, para criar, nós dois pequenininhos, não tinha condições sequer de pagar um aluguel. Nós morávamos no porão da casa do meu avô, que era essa residência, subindo aqui para o Itaguará, que acabou de ser demolida. Hoje é um terreno ali, subindo para o Itaguará, era a última casa da rua, em direção ao Itaguará. Nós morávamos no porão daquela casa. Quando chovia e estava tendo terraplenagem na fazenda que hoje aqui é esse condomínio todo que tem do lado do Itaguará ali era um morro. Quando chovia, o barro descia, invadia nossas casas, e nós acordávamos de madrugada com o barro na altura da cama. Foi assim que começou a minha história. Nós passamos uma infância muito difícil, eu e o Alexandre, meu irmão. O Oliver veio muito tempo depois. Mas uma infância muito difícil. E o orgulho do meu pai, a alegria da minha mãe, quando eu passei no concurso da Escola de Especialistas de Aeronáutica, sem pechada nenhuma, passei porque estudei. Não era porque eu era filho de comendador, obrigado, velho. Eu não passei lá porque eu era filho de rico, não. Eu passei porque estudei, eu trabalhava e estudava, virava madrugada estudando, para poder passar na escola que forma sargento. É o maior orgulho que eu tenho na minha vida, senhor Chiquinho Sanini. O orgulho maior que eu tenho da minha vida foi ter sido sargento por 20 anos da minha vida. Depois eu fui promovido, mas durante 20 anos, com muito orgulho, eu fui sargento da Escola de Especialistas de Aeronáutica e servi nos mais diversos lugares desse Brasil. Foi sendo sargento da Escola de Especialistas que o senhor agora ousa querer denegrir com essa sua frase medíocre, igual o português que emprega na sua rádio. Foi com essa profissão que com dignidade, respeito e honestidade eu constituí minha família. E se o pouco que eu tenho hoje foi com dignidade, não foi lambendo bota de prefeito que eu consegui isso, não foi orbitando os poderosos que eu consegui isso, eu fiz isso com mérito, que o meu estudo, que o empenho do meu pai e da minha mãe me deram para que eu conquistasse isso. Não foi de graça que veio, eu não herdei casarões no centro da cidade. Tudo que nós tivemos e conquistamos foi com sacrifício, não foi puxando o saco de ninguém, não foi lambendo bota de ninguém. Da forma como o senhor trata isso, o senhor leva a entender que todos os sargentos, sejam das Forças Armadas e da Polícia Militar, são pessoas limitadas. Senhor jornalista, mas vindo do senhor, não é de se espantar. Essa Casa de Leis aqui, recentemente, aprovou outra moção de repúdio contra o senhor, porque o senhor classificou toda a população da cidade de Aparecida, não se esqueça disso, o senhor escreveu, está no jornal,
O senhor classificou a cidade de Aparecida de povo de merda. O senhor falou isso, está aqui no jornal, jornal de 30 de julho, do jornal Tranque Gamela, 30 de julho de 2018, está aqui. O senhor classifica a população de Aparecida de povo de merda que elege político de merda. O senhor adora fazer isso. Eu acho que a posição que o senhor fica atrás do microfone na sua rádio lhe permite achar que o senhor é melhor que todo mundo, para sair classificando as pessoas como a bem entender. É um menosprezo àqueles que não nasceram de forma abastada. Será que é isso? Será que o seu berço abastado lhe dá o poder de menosprezar as pessoas, desrespeitar as instituições, humilhar funcionário público? É isso? É para isso que o senhor teve uma vida abastada, um nascimento em berço de ouro? É isso? É interessante, e aqui eu peço perdão novamente aqui a essa Casa de Leis, porque é mais um desabafo, de entender como que uma pessoa teoricamente culta, teoricamente vinda de uma família proba, faz isso. Eu fui sargento, senhor presidente, por 20 anos. Depois, dos outros 11 anos que fiquei na Força, eu fui promovido a suboficial, que é o posto mais alto dos graduados. Não quis prestar concurso para oficial, porque eu tinha outro objetivo na minha vida, mas o orgulho que eu tenho de ser praça é muito grande. É muito grande. Agora, o orgulho maior, vereador Kleber Campos, é do meu pai nunca ter precisado me buscar numa delegacia. Nunca, nunca ouviram falar de me ver bêbado, drogado pela rua. Nunca aconteceu isso. Nunca eu fui preso, ou meu pai foi preso, por ser interceptador de carro roubado. Nunca. Essa desgraça, essa vergonha, meu pai nunca teve. Porque desde pequeno eu entendi o valor que era a educação que eu tive dentro de casa. Desde pequeno eu entendi o valor de quanto custava um centavo. Minha mãe, meu pai, eu vi minha mãe chorando inúmeras vezes. O que eu estou falando aqui não é para sensibilizar ninguém, é a minha história de vida, é a minha verdade de vida. Minha mãe, inúmeras vezes chorando, deixando de comer, para que eu e o Alexandre tivéssemos alguma coisa para poder comer no final da noite. Inúmeras foram as vezes. Por isso que nós damos valor ao respeito às pessoas, respeito ao trabalho, respeito àqueles que trabalham. E vem um cidadão desse, querendo desqualificar toda a minha história de vida, achando que está me ofendendo, dizendo que está no meu DNA ser um sargento. Está sim, porque muitos tentaram e não conseguiram. Muitos não tiveram essa competência. Não foi papai que pagou as minhas faculdades, não. Eu paguei as minhas faculdades. Ninguém precisou bancar nada. Eu banquei e exerci aonde eu me formei. Sou respeitado, senhor Chiquinho Sanini, por aquilo que sou, pela história de vida que eu construí. Não fiz isso lambendo bota de prefeito, lambendo bota de ninguém. O senhor precisa aprender, a vida vai te ensinar ainda. O senhor já é um idoso, tem mais de 70 anos, imagino eu. Se não aprendeu até agora, não vai aprender mais. Mas tinha que aprender a respeitar as pessoas. Respeite o funcionário público, respeite as instituições. E agora, respeite a escola de especialistas de aeronáutica. Respeite todos os sargentos desse nosso Brasil. Só pode ter certeza, eu vou fazer com que cada sargento, cada graduado dessa cidade, saiba da sua indignação, do seu desprezo para com essa classe. Repito, meu pai nunca passou a vergonha
nunca passou a vergonha de ver um filho menosprezado, porque é um pária, independente do dinheiro que tem dentro do bolso. Senhor presidente, eu peço perdão, isso foi um desabafo, é uma coisa muito pesada. Já não bastasse essa Casa de Leis ter sido ofendida, já não bastassem os funcionários públicos terem sido ofendidos, eu mandei isso para o senhor, assim que eu recebi ontem, eu vi a indignação do senhor. Isso não pode acontecer. São pessoas que acham, que se colocam acima das outras pessoas, acima da lei. Eles se acham que podem tudo. Está na hora de mudar isso daí, senhor presidente. É só, deixa a tribuna.